Fala galera, tô tentando aqui em casa agora devagarzinho montar um esquema diário, não diário que é exagero, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não vou fazer diário, mas como eu fazia antigamente, né? Eu botava, o que eu tô fazendo? Com o tecladinho aqui que tá ao lado aqui, tá uma bagunça aqui, mas não liga não, meu espaço é fio pra todo lado. Eu mesmo gravo umas musiquinhas, porque ela mexe na sintonia. A música tem a capacidade de mexer nas radiações, tanto energéticas, mas principalmente quando você ouve, ela mexe Nós temos emoções, nós temos energias, ela mexe nas vibrações, né? E nós criamos essas vibrações, ela cria uma sintonia legal. E como as músicas têm problemas de direito autoral, antigamente eu sempre colocava no começo dos vídeos algumas músicas, né? Mas eu não tenho feito mais porque a gente corre o risco de nosso canal aqui no YouTube de bloquearem, como já aconteceu, ou de ameaçarem excluir todos os seus vídeos, e você tem que chegar lá e reconhecer que... Uma vez eu estava gravando num lugar, estava tocando um pagode, rapaz, à distância. Foi suficiente 20 segundos, 15 segundos assim, de detecção para ele dizer que meu vídeo estava usando um direito que não era meu. Aí eu batalhei, chegou uma hora que ele falou, ó, se você entrar na batalha... Aí eu acabei deixando para lá, perdi. Não é o direito a nada, o projeto que você faz, alguém ameaçar de poder excluir, ainda está ganhando as visualizações dele em cima de um projeto que você faz, né? Enfim, aí eu acabei criando, todo mundo que está fazendo hoje está sabendo disso, criando umas musiquinhas calmas. Se eu que mesmo que estou tocando, eu paro aqui de vez em quando, bem suavezinha, mas já me ajuda a sintonizar sem ter dor de cabeça. Hoje é um FAQ, não sei nem qual é o FAQ. Se vocês falarem a você que eu sei qual é o FAQ de hoje, eu estou mentindo. Mas a ideia, vou procurar aqui, é a gente bater um papo, falar sobre alguns assuntos de forma legal. Eu vou contar alguns relatos legais aqui hoje. Eu acho que um de comprovação, pelo menos para mim é muito forte. FAQ Saulo, deixa eu ver aqui qual é aqui. Eu tenho que olhar no YouTube, porque eu mesmo não lembro, cara. Entrei aqui para fazer o FAQ, um animal desse, uma carniça dessa, como eu falo brincando sempre. Não sabe que faca que ele tá, né? É por isso que dá para 247, nós vamos pro 248. Tá aqui. Bom, eu tive essa noite passada, por ter falado com o Wagner, e a gente fala de vez em quando, tudo é sintonia, tudo é irradiação, tudo é conexão. Olha que interessante. Conversei com o Wagner, depois daquele bate-papo lá lavando a louça. Muita gente disse que eu não lavei a louça de uma forma horrível, né? Não é verdade. Os pratos estavam bonitinhos ali, apesar de ter sido meio baiano. Reclamaram comigo que gastei muita água, enfim. Aí eu tive fora do corpo com um cara que era ligado ao Wagner. Era um japonês, entre seus 19 e 20 anos. E muito inteligente. Eu fiquei, assim, admirado com a velocidade do pensamento dele, o foco que ele tinha no projeto de amparo, sabe? Eu gostei bastante assim desse ponto, me impressionou a força com que ele batalha, com que ele pensa em divulgar, em ajudar, em levar informação para as pessoas. E ele entra em contato com as pessoas que cuidam de espiritualidade, como ele, existe N por aí buscando uma sintonia, buscando alguém que esteja com aquele pensamento certo, sabe? Tanto que aí eu percebi que ele era ligado ao Wagner, muito forte, né? Que ele era alguém que amparador direto do Wagner. Aí hoje, vindo pra casa, eu liguei pro Wagner. Falei, Wagner, tal. Tive projetado com uma pessoa que eu acho que era ligada a você. Aí falei, era tipo um japonês, um chinês, não sei. Aparentando menos de 20 anos, bem novo, magro, cabelo... rapaz, ele, na mesma hora, nem terminei de falar, ele falou, não, isso trabalha comigo, tá direto, ele me influenciando um monte de coisa boa, esse cara. Vejo ele direto, você deve ter visto ele que entrou em contato comigo, né? Mas não é só meu, ele falou. É um amparador que trabalha com todas as pessoas que cuidam de projeção astral. Ele está sempre perto. E como você falou comigo, você deve ter dado uma abertura, entrou na sintonia dele também. Aí ele ainda falou, fica sintonizado com ele, que ele é muito legal, ele vai te ajudar bastante. Eu não estou aqui divulgando um amparador, divulgando... Não é essa a função. Divulgar o contato com o amparador, não. A função é que existe caras por aí esperando, é como se fosse uma luz, né, que liga a coisa certa, esperando o jeito certo de se sintonizar. A pergunta que eu faço para você e para mim é a seguinte: que tipo de sintonia você está tendo?
né? Que tipo de ligação você tem se colocado? Que tipo de profundidade na vida, de tempo que você dá nas suas energias, no seu pensamento, sentimento e energias? Você briga demais, você se preocupa com o trabalho demais, você passa do limite em pontos que talvez não precisem, você gasta muita energia consciencial com o quê? Porque se você tiver focado direito, é difícil, essas pessoas não procuram pessoas perfeitas porque não acham, não tem nenhum de nós, mas eles procuram os que estão mais ou menos, que não vai sobrecarregar a vida deles, porque eles estão mais ou menos despertos e não tão presos nas dificuldades de suas próprias dificuldades, nas dificuldades da vida. Não que elas não sejam importantes, não é isso. Mas tem gente que abre a percepção e vê o quanto tem gente sofrida no mundo, e em vez de ser mais um desses sofridos, ele desperta para também sofre, mas dá uma força. Esses são os caras que eles se conectam, esses são os caras que eles buscam. É difícil eu próprio ter experiência desse tipo, em contato, assim, de comprovação, né? E o Wagner, eu mal terminei de falar, ele já tocou. Ele já falou, não, esse cara é tal, ele falou direitinho. Ele falou que ele não é nem só, ele não é nem japonês, ele é uma mistura. Ele é meio chinês, meio ligado ao Oriente, né? E ele aparece assim mesmo, bem novo. E foi bem interessante, foi bem legal. É uma pequena comprovação, claro, mas ele não sabia, nem eu sabia, né? Enfim. E é isso que esse comecinho do FAQ, na verdade, foi uma forma de... Eu tô aqui agora... São imagens que o Wagner cedeu, algumas imagens são criadas por mim, outras imagens que ele pegou pela internet, são dicas e vai ficar rodando aqui. Enquanto você está vendo essa imagem do livro Viagem Espiritual 2, do Wagner Bose, ilustração de Glória Costa, você pode baixar de graça lá no site dele. Aqui tem a divulgação, eu botei também aqui para quê? Para criar uma energia no ambiente enquanto eu estou falando com vocês. Criar um lugarzinho, né? Tentar criar um lugarzinho de gravação simples, onde eu não preciso me preocupar em gravar só pela rua, lembrando que eu vou viajar agora em setembro e vou gravar viajando, vou passar em várias cidades dos Estados Unidos de férias, né? Mas eu vou, em termos além de passear, mas para pesquisar, vou visitar alguns lugares legais lá nesse ponto, e também para sentir a energia do ambiente, além de conhecer, e vou gravar em vários pontozinhos que eu vou passar, né? Vai ser uma parte ali da Califórnia, e depois inteira ali, eu vou gravando devagarzinho e vou dizendo, ó, tive dificuldade nesse lugar aqui, senti tal energia. Assim, eu não sou nenhum médium, mas por fato de mexer energia, inclusive você, lhe dá mesmo uma facilidade de percepção de ambiente. Chega uma hora que você fica muito sensível, inclusive sente às vezes mais rápido do que médium, que o médium ele sente, mas ele não processa. Como o cara está sempre ligado nisso, ele processa rápido, ele sente, antes de estar pesado, ele já processou, né? Bom, é o seguinte, vamos lá. Começando agora aos 8 minutos. Ó, lembrando que os fax, por enquanto, eu não vou mais botar entrada neles, nem saída, né? Aquela entrada bonitinha que já sintonizava e tal. A gente está procurando, até porque chamada é RVA, Rádio Vias Astrais, não é mais REA Rádio, né? Mas enfim, é tão bonitinho que ficou lá. Ficou meio que um marco assim. Quem manda e-mail pra gente aqui é a Bianca Ribeiro, falando o seguinte: minha dúvida é dores após prática do estado vibracional, do EV. Estou fazendo a técnica completa 3 há cerca de um mês e às vezes de dia pratico o estado vibracional, o EV sem técnica nenhuma também. Acontece que apesar de ficar completamente relaxado durante a prática, depois eu sempre tenho dores musculares fortíssimas nas pernas, a ponto de ter que tomar analgésicos. Isso é normal? É, mas não é porque é algo espiritual, não. Inclusive, não sei se você já ouviu, Bianca, a gente sempre fala nisso. A posição supina de barriga para frente ou barriga para cima, do cúbito dorsal, ela causa um enrijecimento muito nessa parte, nessas dobras das articulações aqui, né? Tanto nas pernas como nos braços. Se você pegar seu braço, deixar solto, você vai ver que ele não é assim. Ele tem uma dobra, né? A mesma coisa as pernas. Então, o aconselhável, para não esticar esses tendões aqui, essas ligações aqui, ligamentos, é você botar um travesseiro em que o seu braço fica ao redor do corpo aqui assim, mas eles fiquem mais ou menos levantados.
Mesma coisa as pernas, você bota 2 travesseiros no joelho. Na verdade, você dormiria teoricamente com 5. 2 em cada perna ou um grande nas 2 pernas. E nos braços não tem jeito, seriam 2 nos braços. E um que você fique confortável também, né? Que você fique deitado assim, faça as técnicas tranquilas. Assim não quer dizer que não vai machucar ou não vai ficar dolorido depois de um tempo, mas já alivia bastante. As técnicas projetivas, elas podem ser feitas, elas necessariamente, quer dizer, é melhor que sejam feitas em posição supina. Você pratica, mexe, porque você vai sentir mais, né? Os chakras voltados para cima, você sempre vai sentir mais. Mas depois que terminar, você pode virar de lado, tanto de esquerda como de direita, só não vira, não emborca, né? De papo para baixo, como eu falo, porque já vai, além da própria energia ficar presa, existe o condicionamento de apagar. Por exemplo, quando você apaga a luz e tira o estímulo visual total, a tendência não só natural, instintiva, mas a tendência também do seu psicológico é dormir, é apagar. O nosso condicionamento existe para apagar. Então, se você faz isso, até o próprio físico, a parte orgânica, ela só libera melatonina quando está escuro, né? A pineal e a pituitária, elas só começam a trabalhar, na verdade, quando fica escuro. Até é como se fosse um processo tudo bem feito para o corpo dormir, mas não a consciência. A não ser que haja um processo de desequilíbrio, pode ser provavelmente emocional ou químico, que faça com que a pessoa não libere muito bem esses hormônios ou não durma muito bem por causa da genética. Às vezes a genética da pessoa faz com que ela não durma com tanta facilidade, depende de um monte de coisa, principalmente a parte química e emocional, né? Mas o que você faz é isso, vai sentir dor, não é espiritual, isso é reconsequência da posição. Então deita de lado, depois de fazer essa técnica, mas procura deixar a cabeça... Lembra, o mais importante é sentir... Eu tô falando, eu fico com sono, cara. Treino é uma coisa absurda, né? Você treina, você aprende. Você vai sentindo aquele sono, cara, parece que você fica numa linha, eu chamo de ponto X isso. Estou para falar isso no curso novo, que eu vou continuar. Agora, depois que eu voltar de viagem, eu vou dar continuidade ao 4º capítulo. O ponto X é quando você está ali dormindo, você sente aquela... Porque o sono normal, que você deita e vai... Não é aquele sono pesado, é outra história o sono pesado, que é mais difícil segurar o ponto X, também é mais fácil sair do corpo com sono pesado. Engraçado isso, né? É mais fácil despertar. O cérebro, você consegue, digamos, fazer o corpo adormecer mais rapidamente, até entrar em catalepsia projetiva. Quem nunca sentiu, procura ter o sono da morte. O sono da morte é quando você está com muito sono, tipo você está sentado aqui, sente aquele negócio, aquela desgrama chegando em você. Você vai, não aguenta, você sai, sabe? É um negócio assim que só eu sinto. Primeira projeção minha foi sono da morte. Vinha chegando e tal, já contei várias vezes, senti um sono muito grande e saí do corpo. E é muito fácil ter catalepsia projetiva com esse sono. Você deita, que você vai sentindo já aquele negócio assim, se acorda. Agora, deitar normal e ir apagando é mais difícil, porque o controle da consciência, quando o gráfico desce muito lentamente, ele é assim, ó. O sono da morte você cai assim, o corpo dorme muito rápido e o cérebro fica relativamente acordado, que mantém um padrão suficiente para você não apagar rapidamente. É mais difícil sair do corpo com o sono da morte, porque você fica em catalepsia, mas o cérebro semi-acordado fica grudado aqui, é mais difícil de descolar. Mas a projeção, quando você vai devagarzinho, ele tem um gráfico variando, ele vai variando a consciência e vai descendo, até que você não percebe, já está em onirismo. Está tendo um monte de visão, um monte de coisa, pensamento do dia. Aí quando você vê, você já não está mais ali. É como se fosse um processo de inconsciência em conta-gota, né? Você vai perdendo a consciência, vai perdendo. Isso é difícil, é muito difícil. Eu estou falando porque, além de todo o processo energético da gente, além de todo o processo de condicionamento cultural, né? Tem esse processo do controle físico, do controle do ponto X. Isso é consciencial, não é energético. A energia ajuda, mas é consciencial. Isso é treino mental. Existe o processo energético. Eu me alongo um pouco nessas respostas porque ajuda muita gente. O processo energético é quando você alivia a aura, alivia o campo, para quando você ficar desperto, ficar mais fácil se afastar e mais fácil rememorar na volta, para quando voltar não ficar adormecido na hora densa. Existe o processo consciencial, que é quando dentro disso tudo você está aprendendo a controlar o nível de percepção.
Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Tá aprendendo a controlar o nível de percepção, né? E como é isso? Você tá no corpo, deitado, claro, tá no corpo, começa como controlar, como perceber, ficar tentando se concentrar em pequenas partes do corpo, por exemplo, no frontal. Fica pensando, não deixa a mente ir muito para longe, sabe? Fica ali e fica observando, é um treino, é tipo um treino, você fica percebendo, aí daqui a pouco você percebe que perdeu, aí faz volta. Aí volta, concentra de novo no seu corpo, concentra nas suas energias, nas vibrações que você está sentindo. Aí vai perdendo de novo, você vai pensando que vai perdendo, volta de novo, força, é uma luta, cara. Chega uma hora que o corpo apaga, e pelo menos a ideia é essa, né? Às vezes você vai junto com a miséria, mas e você fica, a consciência fica desperta, e você sente o mesmo sono que você está sentindo, é muito engraçado. Você está em catalepsia com aquele sono, velho, aquele negócio assim, você já abre o olho meio assim, pô, fodeu, velho. Vocês estão com saudade de encostando que eu tô ligado. Ele vai aparecer, tenha calma que aos pouquinhos ele tá chegando aí. E você sente aquele sono, aquele negócio só de falar, já tô com sono aqui. E você ali é quando as energias se intensificam. Na hora que o corpo começa a adormecer, que o cérebro muda de onda, né? Ele muda de faixa, mais ou menos, e você mantém a consciência acordada, é muito engraçado. O corpo começa a roncar, às vezes você ouve o ronco. Tá dormindo, velho. O corpo dorme, entre aspas, né? Em um tipo de sono específico, mas ele tá dormindo, ele adormece. E você se mantém acordado, isso é o ponto X. Se você conseguir, não adianta, preste atenção que eu acho que eu nunca falei isso. Você cuidar das energias, ser uma boa pessoa, ser um cara legal, isso tudo é fantástico, mas não é só isso. E chegar na hora não aprender o processo consciencial. É como se eu estivesse te ensinando a pegar no lápis, e sentar na cadeira, fazer todo o processo, mas você não sabe como é que é o A, como é que é o B, entendeu? Não sabe, então isso você vai ter que treinar. Você vai ter que estudar o feeling da coisa, é um sentimento, é como você encaixa a mão e a letra sai. É um negócio que você vai ter no dia a dia. Se te falarem que é rápido, conversa fiada, é demorado. Por que 99% das pessoas não conseguem, ou conseguem uma vez ou outra e não conseguem sempre? Porque acham que é um processo mágico, não é. É consciencial, é um treino, sabe, da sua consciência, de não apagar. É a mesma coisa no dia a dia. Durante o dia, aqui em vigília, eu e você está assistindo agora, não sei o que você está fazendo, a gente não fica acordado o tempo inteiro. Há variações. Você não fica desperto o tempo todo. Você acha que você está caminhando. Tem hora que sua concentração não funciona mais. Tem hora que dá branco. Tem hora que parece que está difícil. É porque há variações de percepção, de níveis de consciência durante o dia. Durante o sono, a mesma coisa. Fora do corpo, também. Aí já é um outro assunto que puxa outros detalhes. Eu estou dando uma esticada nesse assunto porque eu acho importante e ajuda muita gente bem. Então, sobre dormir, o assunto especificamente era as dores, né? Tenha calma e bote os travesseiros, na hora que acalmar um pouquinho, vira de lado. Até é bom virar de lado, às vezes que os mentores às vezes dão passes na coluna, né? E nessa área toda aqui ajuda também a te soltar bastante. E pensa coisas boas, pensa em se colocar à disposição de ajuda, nunca pense só em você. Para com essa bobagem de medo, meu Deus, você que tem medo, para, porque você não pode ter medo de doente. Ah, mas eu vou ver. Não se pode ter medo de quem precisa de ajuda. O pensamento é maduro, é reto, é simples. Eu vou sair do corpo e vou ajudar. Se for possível, se tiver a minha disposição, eu estou disponível. Eu não sou nenhum médico, nenhum tal, mas se for possível, eu estou disponível. Se não, eu vou aproveitar, vou voar, vou conhecer, vou ver o que eu vou pesquisar ali ao redor do corpo. Às vezes eu saio do corpo para fazer pesquisa. Muitas vezes eu saio do corpo, muito, até hoje, eu falei no último dia, e fico olhando o corpo deitado. Fico ali, cara, sabe... Às vezes me arrependo porque, puxa, mas faz parte, está muito perto, eu senti aquele sono. Ou pesquiso coisas, detalhes, como eu estou atravessando a porta do quarto, assim, na mão passando, eu fico, às vezes assim, fico sentindo a textura das coisas, ou brincando na cama, tiro as duas mãos, para as mãos, né, que são projeção facial, e vejo aquela coisa transparente, eu fico assim, pô, é bonito, você fica curtindo, até hoje eu curto isso. Então, sem pressa, sem agonia, vá curtindo o seu dia a dia, vale a pena. E mais do que qualquer coisa que eu estou falando, do que você leu, é a sua própria vivência. Isso é impagável, cara. Isso aí nada pode... tem tanta pergunta aqui, que tem umas perguntas que eu não queria colocar agora, que elas são muito
drástica, assim, né? O cara pergunta uma coisa aqui, eu não vou nem falar que você vai ficar na... Hoje eu não preparei, assim, 100%, mas separei algumas coisas aqui que eu tava lendo antes de começar. Tem gente que faz umas perguntas interessantes, cara. Ó, uma pessoa perguntou uma pergunta simples sobre projeção. O Josi, ou a Josi, né, faz a seguinte pergunta: em que dimensão nós desdobramos? Nós saímos do corpo. Quando desdobramos, nosso corpo astral permanece nessa dimensão física, entramos em contato com o ambiente físico que nos rodeia, ou vamos direto para outra dimensão ou para o mundo astral? Boa pergunta, apesar de parecer bem simples, a pessoa fala, existe um contexto aí. As duas coisas são possíveis. Muito obrigada pelo nome aqui, a mulher, por compartilhar, tal, não sei o que. Ó, quando a gente sai do corpo, normalmente é bem interessante. Pensa comigo. Você está deitado fazendo uma técnica. Você concorda comigo que fisicamente você está no físico? Tchau, galera. Valeu, faca aí. Porque fisicamente você está no físico, astralmente você está no astral e animalmente você é um animal, Saulo. Para estar demorando essas coisas, né? Mas você concorda comigo que fisicamente, né, o corpo está na frequência troposférica, né? Ou seja, mais densa, entre aspas, possível. Tem situações que a gente não vou entrar aqui agora. E o corpo, as energias ficam na Dimenera, o tempo todo elas ficam ali. Seu corpo astral provavelmente está mais próximo possível do corpo, na também dimensão troposférica, só que pelo lado espiritual, digamos, a primeira frequência astral. Legal. Só que a primeira frequência logo após o corpo é uma frequência muito densa. Por quê? Por quê? Porque ela é a mais próxima possível do corpo. O corpo denso não é ruim. Eu não estou entrando em coisas ruins aqui, estou falando de pega, palpável. Quanto mais perto do corpo, naturalmente, por causa da aura, mais palpável. Lógico, quanto mais afastado do corpo físico, mais sutil vai ficando, mais leve vai ficando esses processos. Né? O corpo, você tem a carne, você tem todo o processo que é, por si só, densificado. Não é ruim, é grosso, digamos assim. Só que a repercussão do grosso com o desequilíbrio mental, psíquico, que são as emoções com os pensamentos e tudo mais, causa um lugar extremamente bagunçado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse lugar bagunçado é denso, também de uma forma ruim. Aí eu já entro na parte já de sensação, emocionalmente falando, né? É um lugar pesado. Então, quando você está saindo do corpo, se você estiver numa frequência mais ou menos, você já não vai ficar muito dificilmente nas proximidades do corpo físico. Então, quando você sai do corpo, é muito comum você já sair numa segunda frequência, por causa da mudança natural de frequência energética, de padrão psíquico, padrão mental. Então, quando você chega fora do corpo, às vezes você sai do corpo, mal se afastou do corpo físico, por causa da faixa de atividade do cordão de prata, né, que é a aura, mal se afastou dali, você já não olha para o corpo, para a cama e não vê o corpo. Ou o seu quarto já está diferente, porque você mudou de dimensão, você saiu da dimensão troposférica, que é uma dimensão astral também, que tem acesso à dimensão que os espíritos têm acesso ao corpo, né? E já foi para a segunda frequência, ou seja, até ali, já além de não ser mais o seu quarto, às vezes tem um duplo das coisas, a aparência muda. Nessa dimensão as coisas mudam um pouquinho mais lenta, e lá chega as irradiações mentais de uma forma um pouco físicas, né? Das pessoas que vivem naquele ambiente, só que de uma forma bem mais sutil do que chega na troposférica. Significa dizer que muitas vezes esses móveis, eles são mais antigos. Esses móveis não são os mesmos, são móveis de pensamentos, pensene, repercussões de montagem, de plasmagens mentais, de pessoas que viveram naquele ambiente há 20, 30 anos, 15 anos atrás. Não necessariamente, pode ser um ambiente novo e por isso as irradiações que ali existem sejam daquele tipo. Ou pode nem existir um ambiente, às vezes uma casa, um ambiente não existe ali. É parecido, mas é diferente. Às vezes é maior, o quarto, você sabe se o quarto é maior, ou ele nem existe, depende do processo. Então, para onde você sai? Relativo. Pode-se sair, é possível sair do corpo já para a dimensão mais alta? É possível. Vai depender muito da frequência do trabalho que está sendo feito, do grupo espiritual que está trabalhando com você. Por exemplo, muito comumente as projeções de amparo são feitas na segunda e terceira frequência, dificilmente são próximas ao corpo. Por quê? Porque os espíritos, eles mesmos os espíritos obsessores, desequilibrados, os espíritos
ainda em estação mental não muito boa, e tem muitos, eles nem sempre ficam próximos ao corpo, até para eles é pesado ali. Pesado e sofrido. É muito sofrido ficar perto mesmo o espírito que está perto de uma pessoa, que está perseguindo, ele sofre muito. Pela repercussão do ambiente que está. Ali tem seres de desequilíbrio constante. Seres que também estão... imagine, você viver perto de gente desequilibrada, né? Até para eles é difícil. Então eles ficam entre... Perde a sintonia, vai puxado para um ambiente, às vezes, propício à sua frequência mental, à sua frequência energética. E depois volta, fica... Então, de longe, às vezes o processo obsessivo ele não acontece de um lado do outro, acontece em frequências diferentes. Ele consegue ver a pessoa, ele consegue captar o que a outra está pensando. Nós estamos ligados, né? Por amor, por ódio, seja por que for, existe uma ligação que não existe distância. Então, os processos, para onde eu vou quando eu saio do corpo? Relativo. Por isso que é muito difícil... Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam, pô, você sai do corpo? Por que? Eu vou falar com a voz do corpo. Opa, você sai do corpo, eu entendo por que você sai do corpo e não traz memória. Gente que, resumindo, sai do corpo e por que você não traz, sei lá, uma informação? Por que você não vai lá em outro planeta e traz? Por que você não faz uma pesquisa? Bota escrito na parede aqui, ó, essa tartaruguinha ganhei de presente, ó, bonitinha. Era por causa do projeto Devagar é Pressa, né? Que bonitinho. Por que você não traz uma placa? Você vai lá, escreve uma plaquinha e tal, e eu descubro. Por causa disso. Porque, teoricamente, é esse o pensamento. Eu saio daqui e vou ali. Só que quem não conhece, fala assim. Quem conhece um pouquinho mais, sabe o quanto é difícil. É muito denso, é difícil. Você sabe disso, é difícil sair do corpo. É difícil lembrar, tanto que é um tabu, né? Parece mentira, parece que o cara está querendo enganar a gente. Parece que não é verdade, é muito distante da gente e de certa forma é, né? E é difícil sair do corpo, controlar todo esse processo de rememoração, de saída e de entrada, conhecer todos esses mecanismos, ainda chegar naquela frequência que é troposférica, se manter na troposférica, depende de ajuda espiritual. E às vezes, por exemplo, digamos que eu vou na sua casa, é só pensar em você? Não necessariamente. Tem gente que pensa que lê os livros espíritas, pensa que um espírito realmente faz assim. Mas não são todas as vezes que você pensa num lugar e você já chega lá. Primeiro que depende de um monte de fator. Depende de dimensão, depende de situação emocional, depende às vezes de um mentor ajudar. Um mentor é uma pessoa equilibrada que trabalha ali dando uma força pro pessoal e tem muitas, né? Isso tudo é relativo. Então, o que fazer quando sai do corpo? Para que dimensão, bicho? A primeira coisa que eu penso com uma pessoa séria, uma pessoa que quer... que está desperta, primeiro que é um Walking Dead, né? Porque você vai andar num ambiente que a maioria é zumbi. Você vai andar num ambiente de Walking Dead, né? Walkers, como eles falam lá. A primeira coisa é você se colocar à disposição. Dá o seu melhor. Eu estou à disposição. Eu não sei se sou capaz, mas tenho boa vontade. Isso não importa, eu vou estar ali, ó, é o seguinte, eu estou fazendo técnico, estou me esforçando, mas meu intuito não é ser Jesus, ser Francisco de Assis, amém, Jesus, aleluia, Senhor. Não, é você perceber que quando você faz isso, além de você moldar toda uma irradiação ao seu lado, é como se fosse assim. Eu estou no mundo aqui, cada um está sentado numa calçada tomando a cachaça. O mundo está louco, cheio de doentes, cheio de pessoas com problema, cada um vivendo o seu mundo. Aí de repente tem uns caras dos corpos do pessoal que ajuda os outros, estão precisando de gente, ninguém quer ajudar. Aí tem um cara, ó, tem um fulano em tal lugar lá disponível, vai lá buscar ele, porra. O cara tá lá se esforçando, tá fazendo técnica todo dia, ele quer ajudar os outros. Não quer dizer que você já vai estar disponível para isso, mas já vai facilitar muito que uma pessoa, eu iria, se tivesse um espiritual, vá ao lado da sua cama, perceba as suas irradiações, a sua preocupação, aquilo muda todo o seu processo energético, encosta em você no corpo e fala, não, vamos dar uma força para esse cara aí. Ele está fazendo tudo que pode aí, não sei, não está pronto ainda, porque tem um processo aqui e tal, mas mesmo assim eles vão dar uma força, vão ali, vão destravar um chakra, vão mexer aqui, mexer ali, e além disso tudo tem que lembrar, existe a preparação que você tem que ter mental. Além de energética, mental, né? Não é ser santo, não, ninguém vai ser, mas é um processo de seriedade, é conviver com isso diariamente. É isso, eu podia falar disso, ó. Deixa eu ver se tem alguma pergunta também mais suavezinha aqui. Eu não quero sair, eu não quero sair muito da projeção hoje, tem muita pergunta legal aqui, mas que eu vou entrar em caminhos que são legais, mas pode
para não causar saída, né, do foco desse pensamento que a gente está aqui. Aqui, tem pessoas falando sobre clariaudiência, tem pessoas falando sobre assédio, tem pessoas falando sobre drogas, tem pessoas falando sobre sexo, tem gente falando sobre, deixa eu ver isso aqui, tem até pacto satânico aqui, velho. Vocês estão todos curiosos aí, né? Estão ligados? Vocês estão? Pô, pode ser esse pacto. Eu quero ver o cão, mano. Queira ou não, viu? Pode se lascar, velho. Gente que fala sobre relacionamentos e vidas passadas. Olha quantas perguntas legais, né? Problema durante a projeção. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Hoje é um FAQ simplé, falando só de projeção, né? Boa noite, Saulo, sou iniciante. Sempre que quem é que tá falando aqui? O James. Sempre que não consigo enxergar direito, sempre que me projeto, não consigo enxergar direito, vejo tudo branco, consigo andar pela casa, mas enxergo tudo branco como se fosse alguma coisa tapando minha visão às vezes. Destampo dos meus olhos, mas às vezes destampa os olhos, mas ele só consegue enxergar branco. O que pode ser isso? Não, às vezes pode ser branco, às vezes pode ser escuro, depende muito, né? Na verdade, você está na projeção cega. O padrão, o assunto é bem simples, né? Quem estuda um pouquinho já sabe disso, por isso que é bom estudar. A projeção cega é a repercussão de densificação energética, ou seja, você está lastreado da sua própria energia, e frontal bloqueado. Lembrando que o que é o frontal, por que fica bloqueado, por que eu tenho um espírito, eu enxergo pelos olhos, eu enxergo pela onde, né? Por que se o frontal tiver, o que tem a ver com os olhos, o que acontece? Lembra que você está ligado ao corpo físico, você tem energias que ligam do corpo astral ao corpo físico. Então você está fora do corpo e está sem ver nada. O que acontece? Esse cordão de prata ligado ao corpo físico, ele traz tudo que o corpo está sentindo, e todo o campo energético também. O campo energético, nós sabemos, é o que mantém tudo grudadinho ali, né? E quando você não mexe, não cuida muito bem das energias, não são todas as pessoas, vai variar de um para outro, mas normalmente você tem dificuldade de tanto se afastar, e quando se afasta com problemas de projeção cega, problemas de locomoção, de dificuldade de concentração, variações no nível de percepção, de consciência muito grande. Além do que, o frontal também ele atrapalha, porque a ligação com o corpo físico, os chakras existem para que facilitem esse acesso da terceira visão, da visão espiritual com isso, bloqueia bastante essa área como um todo. Então até a visão fica complicada, você tenta focar, não consegue. Então quando você mexe esse chakra, você desbloqueia a área da cabeça inteira, desbloqueia a visão espiritual, facilita a forma como você enxerga, porque a forma como fisicamente nós enxergamos é pelos olhos. Espiritualmente não só isso, nós enxergamos, inclusive em corpo astral, é possível enxergar por todos os lados, tem mentores que fazem isso. É possível ter uma visão panorâmica bem melhor do que o corpo físico. Isso pela percepção, nós não enxergamos pelos olhos. Os olhos é só um foco temporário. Assim como nós usamos o sexo no corpo físico, nós usamos no mundo espiritual. Uma vez descartado o corpo físico, você não necessariamente, a não ser pelo lado psicológico, precisa utilizar o sexo no corpo espiritual. A mesma coisa é o frontal e os olhos. Você não é exatamente assim. Você segue a mesma forma por estar na proximidade de uma encarnação, mas o espírito ele não tem a forma necessariamente de corpo astral. Ele pode se plasmar de qualquer coisa, e a sua visão espiritual ela não é ligada somente a esses olhos. Esses olhos não passam de uma forma de, digamos assim, de molde para a vida, né? Então você, quando trabalha as energias e desbloqueia direitinho, você sai dessa projeção cega. E é engraçado que quando você está com as energias bem soltas, quem já teve a oportunidade vai lembrar do que eu estou falando, posta aí. Isso aqui fica igual a lanterna, porque o que acontece? As suas energias, quando estão bem desbloqueadas, os chakras eles apontam forte para frente, saem como se fossem feixes amarelados ou esbranquiçados de luz. Então você vai passando a mão assim, você parece lanterna, velho. Mesmo pode estar escuro o que for, o ambiente fica claro perto de você. Por isso que os espíritos que têm um bom porte mental, um bom porte energético, são chamados de espíritos de luz, porque eles têm essa capacidade mesmo de iluminar, né? Eles são iluminados, eles têm a própria energia deles, eles conseguem vibrar muito forte e são espíritos iluminados, por esse motivo. Bom, pessoal, eu estou voltando aos pouquinhos, né? São 30 e poucos minutos já de FAQ, são poucas perguntas, mas para a gente sintonizar aqui,
Aqui eu vou tentar de vez em quando, eu vou pegar o violão, vou tirar onda aqui, vou brincar, fazer música engraçada. Aqui eu vou fazer música espiritual. Aqui é um ambiente que eu criei para... Eu tenho feito, já são alguns anos de trabalho, né? Uns 20 anos. Eu tenho trabalhado aos pouquinhos para plantar um pouquinho do que posso na vida. Sou torto, você também pode. Não é religioso, não é de converter a nada. A única coisa que eu quero é que você se converta a si mesmo. Como eu tento fazer. Despertar da forma certa. Olhar do jeito correto. Se conectar com você e dando o seu melhor. Soltando o que você tem de melhor enquanto está andando. Não é ser perfeito, você está torto ali, que às vezes com dificuldade de compreensão, dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento, dificuldade familiar, enfim, aquela coisa da vida, dificuldade física, como doenças e pessoas por perto. Mas onde você passar, vai dando o seu melhor, cara. Vai distribuindo. Não, isso aqui eu posso um pouquinho, bota ali e tal. Porque isso vai fazer com que um dia você saia dessa vida, olhe para a reencarnação. Isso vai acontecer. Pode esperar. Não é crença. Você vai ver por si só. Você vai lembrar disso que eu estou falando. Olhe para a sua vida e fala, porra, rapaz, velho, eu podia ter feito mais, ou podia... Não, ou você fala, não, eu não fui nenhum super-homem, mas, porra, lá... Foi uma vida legal, eu dei o meu melhor, sabe? Eu saio dela melhor do que entrei. Eu me arrependo de poucas coisas. Isso vai fazer bem para você. Você vai se sentir mais feliz espiritualmente. Não tem nada que pague a felicidade espiritual. A felicidade de um espírito liberto, a felicidade de um espírito feliz, livre dos compromissos, das prisões, das amarras, das ligações, das irradiações da vida, né? Tem coisa pior que um espírito chegar do lado de lá e preso porque brigou, porque matou, porque poderia ter feito melhor, porque deixou coisas pendentes. Aí ele fica, mas não fica bem. Ele fica com aquela coisa de que tem que voltar, que para arrumar. A outra coisa você tem que voltar para aprimorar um defeito seu aqui, outra coisa você tem que voltar para aprimorar um erro com alguém, sabe? Ou uma coisa que você deixou de fazer, ou que poderia ter feito melhor. Então é isso aí, faça o seu melhor, sem peso, sem culpa, sem agonia. Você tá no curso da vida, já nasceu é a pior parte que tem, velho. Nascer, para não xingar, é fogo. A pior parte já foi, já está encarnado. Pode crer, encarnar é mais difícil do que desencarnar, velho. Porque encarnar é você apaga, desencarnar acorda. E às vezes acordar não é muito bom também não. Porque essa dormidinha é gostosa, papai, né? Bom, é isso aí. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Eu sempre deixo um pouquinho dessa mensagem assim. Faça a sua parte, você pode, é só querer, beleza? FOI, fui.